Vocês sabem de histórias muito misteriosas, sem explicação, sem explicação. Uau! Muito bem preparados. Prepare, peguem a pipoca, peguem o guaraná, peguem os seus cobertores e façam suas orações para não terem medo, para se protegerem. Tá? Uau! Estralou meu dedo. Bom, então vamos lá. Gente, essa primeira história eu escutei há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Gente, a história é assim, ó. A moça foi pra uma boate com os amigos. Chegando lá, muito alegre, né? E também olhando os gatinhos, né? No lugar. Viu esse rapaz lindo, com a jaqueta assim. Sabe? Uma jaqueta de couro marrom. Aí ela achou ele lindo, maravilhoso. Cabelo, corte militar. E tava encostado assim no balcão, né? Aí começou a tocar a música que ela amava, tá? Ela começou a dançar ali com as amigas, né? Aí ele só olhando pra ela, os olhos azuis lindos. Aí chamou, e os dois começaram a dançar juntinhos. Só que ela ficou muito impressionada com a beleza dele. Muito educado, sabe? Muito educado. E aí os dois acabaram se beijando. Só que ela estranhou que ele tinha uns lábios muito frios. Frios. Mas tinha um beijo frio e quente. E ele falou assim: me dá o número do seu telefone. E ela pensou assim: mulheres nunca devem dar o número no encontro, assim, né? Porque às vezes o gatinho não tá muito assim, levando a sério. E ela ficou com medo de se magoar. Então ela disse assim: não, me dá o seu número que eu te ligo. E ele então prestou uma caneta e um papel no bar e escreveu ali o seu número. E os amigos já estavam chamando, né, a menina pra ir embora. E ela então despediu-se com um selinho e entrou no carro, e ele ficou com as mãos no bolso, com aquela jaqueta escura, marrom, na lua cheia, observando ela ir embora. E ela então foi embora, e as amigas, né, no carro, contando essas histórias de fim de noite. E então ela foi pra casa e adormeceu, pensando naquele gato. Então, no outro dia, era domingo, e ela então resolveu ligar, né? Conversou com as amigas e tal. As amigas estão: liga. Liga, e ela ligou. E qual foi a surpresa dela quando uma voz de uma senhora já de idade, do outro lado da linha: alô,
Alô? Queria falar com Marcelo. Marcelo? Quem? Marcelo? Marcelo? Quem tá falando? E a mulher então se desatou em lágrimas. E a menina não ficou sem saber o que estava acontecendo. Ela, minha senhora, se acalme. Eu conheci o Marcelo ontem e ele me deu o número. Então eu tô ligando, né, pra falar com ele. Aí a mulher assim, minha filha, eu preciso me sentar, minha filha. E se sentou e se acalmou um pouco. E falou pra moça do outro lado da linha que não estava entendendo nada. Minha filha, o Marcelo é meu filho. E ele morreu há exatamente 1 ano atrás. Eu ouvi essa história há muito tempo atrás. E eu fui nessa boate. Mas, se é verdade, eu não sei. Uau, essa é a nossa primeira história. Muito impressionante, né, gente? Uau. Eu fico bem impressionada com essas histórias, por isso que eu me preparei bem para fazer esse vídeo. Para não ficar pensando depois. E aí nós vamos então para nossa segunda história. Essa história aconteceu aqui nos Estados Unidos e aconteceu que essa moça, ela resolveu sair de casa, fugir de casa, que ela tinha muitos problemas com a família, né? Com a mãe, com os irmãos, e ela saiu de casa, entrou no seu carro e teve lá uma discussão e já estava querendo sair de casa, então ela colocou suas malas dentro do carro e saiu sem direção à noite. Tinha nevado e tinha chovido em seguida e a temperatura caiu. A noite de lua cheia clareava aquele branco infinito e depois que chove, aliás, da neve, vira um gelo e dificilmente, se não tiver areia e sal ali, você consegue dirigir na neve. Então, ela foi dirigindo devagarinho, uma autoestrada, e tinha assim umas 8 pistas, né? 4 de um lado, 4 do outro. E quando aparece na sua frente um cachorro, e ela amava animais, imagine naquele frio, e ela ainda estava assim, ainda meio atordoada de ter saído de casa ali, meio pensativa, olhando, né, tava sozinha, não tinha ninguém, e ela estava com o rádio ligado, e no rádio estavam avisando, né, no alerta, que havia escapado, né, fugido da cadeia, da prisão, um psicopata muito, muito, muito perigoso, naquelas redondezas. E ela então, ouvindo aquela história, e de repente o cachorro aparece na sua frente assim, ela freia bruscamente, o carro gira e ela cai do lado da rodovia. E tenta sair. E ela ficou olhando então o cachorrinho, atravessando todas aquelas pistas naquele frio. E o carro não saía do lugar. E ela
ficou preocupada e com medo. De repente, para um carro, um jipe, com rodas enormes, para. E ela fica olhando a luz do freio daquele jipe. E o coração dela dispara. E aquele aviso continua no rádio, dizendo que estava muito perigoso, que a polícia estava, mesmo com aquele tempo de frio que estava, que eram para as pessoas trancarem suas portas, suas janelas, ficarem em lugar seguro. E qualquer coisa, ligar 911. Então, o jipe desceu. Um homem de 2 metros de altura, careca, todo tatuado. Cabeça, o rosto tatuado. Com uma aparência muito séria. E ela acelerou o carro, não saía do lugar. E ela então achou já que já tinha morrido. Porque ela não sentia o coração, ela não conseguia respirar. Ela queria simplesmente desaparecer daquele lugar. Então, o homem desce pelo lado do carona, bate. Tuque, 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 tuque. Acho que você precisa de ajuda, né? E abriu um sorriso. E ela sentiu o suor frio descer pelas suas costas. E falou, e não sabia o que fazer. Ela desceu o vidro na janela e falou, yes, eu preciso de ajuda. Ele falou, só que eu vou ter que sentar aí onde você está para poder tirar o carro para você. Aí ela passou pro lado do carona, ele deu a volta, entrou no carro, acelerou, tirou o carro, saiu daquele buraco, né, que tava ali, e estacionou atrás do seu carro, o Jeep. Desceu do carro, se abaixou na janela e disse, você tá bem? Ela não conseguia falar nada, porque ela achou que já ia morrer. Ele já ia jogar ela dentro do Jeep, levar ela embora. E o cachorrinho, que ela não conseguiu salvar. Ela pensou na família, que ela saiu sem dar tchau, sem nada. E já começou a imaginar, né, a tristeza dos pais. Oh, meu Deus, o que eu fiz comigo? Aí, este homem alto, careca, naquele frio. E ela, enquanto ele estava abaixado na janela, ela via a lua cheia atrás dele. E ele então falou, eu posso fazer mais alguma coisa para você? Para te ajudar? Aí ela disse, não, obrigada. Ele então se dirigiu ao seu carro, parou, olhou para ela e acenou. Entrou no carro e foi embora. Ela não acreditava que tinha sido ajudada e não tinha acontecido nada. Afinal de contas, ele não era psicopata. E ela então olhou no farol do carro que iluminava aquela neve branquinha. E o cachorrinho tava lá, choramingando. Veio, ela chamou, e ele veio, ela desceu do carro, pegou uma jaqueta dela que tava ali no banco de trás e embrulhou o bichinho, colocou dentro do carro, aumentou a temperatura do carro e na primeira saída ela retornou para casa. Muito bonitinha essa história, eu acho. Muitas lições também, ó, né? Mas não deixa de ser assustador, não é verdade? Então, nós estamos para nossa terceira história de hoje.
Vocês estão gostando, gente? Espero que sim. Então, essa história é de duas irmãs. Duas irmãs que eram irmãs e muito, muito amigas. Elas tiveram muitas experiências na infância, na adolescência. E elas foram crescendo, foram se tornando mulheres, adolescentes, mulheres. Então, elas se gostavam tanto, tanto que elas sabiam da existência da morte, do fim da vida. E quando elas saíam, que elas se divertiam, elas então falavam que será que existe vida após a morte? Será? Muitas histórias, muitos livros, né? Espíritas, kardecistas explicavam que sim. Então, elas um dia, num passeio de verão, sentadas sobre rochas, à beira de um rio, depois de correrem pelas flores, elas sentadas na beira do rio, com os pés na água, olhavam aquela água morna de verão, as árvores, as borboletas, tanta vida em volta. E elas então fizeram um pacto. Quem morrer primeiro vai voltar e trazer uma rosa para provar que existe vida após a morte. E o tempo então, nesse dia se findou. E veio um dia, outro dia, e os anos se passaram. Então, uma delas, infelizmente, se foi. Partiu deste mundo. Então, houve muito choro, muitas lamentações, muitas tristezas, o luto. E então, depois de um ano deste acontecimento, a que não tinha morrido, né? A irmã que não tinha morrido, então, estava no quarto. Foi então que ela começou a escutar os gritos da mãe, cachorro latindo, gato miando. E a mãe, misericórdia, Senhor, o que é isso, o que é isso? E ela saiu, abriu a porta do quarto e era um corredor, né? Um corredor assim. Ela olhou e viu uma rosa vermelha, um botão de rosa vermelha, andando sozinho no ar. Ela sabia, a mãe não, mas ela sabia que a irmã dela estava vindo para dizer que existe uma vida após a morte. E ela estava ali para cumprir o acordo. Uau! Então, nós vamos para a nossa quarta história, que é sobre lobisomem. Uau! Lobisomem. Também, né, gente? Vocês devem ter escutado, né? Isso já é clássico, lobisomem. E essa história começa quando um casal se casa, se mudam para o campo, muito apaixonados, muito apaixonados. E eles tinham uma vida muito tranquila, uma vida de respeito. E então começou a acontecer coisas nos vizinhos, né? Era cachorro aparecendo morto, galinha, e coisas muito estranhas começaram a acontecer ao redor. E ela, uma moça muito comunicativa, né? Conversava com os vizinhos e os vizinhos falavam: isso nunca aconteceu aqui.
Nunca ouvi falar de história de lobisomem. Ela, lobisomem? Imagina, isso é mentira. Isso é conto, isso é história, isso não existe, não. Aí a mulher falou, minha filha, eu vi da janela da minha cozinha ontem à noite. Ela, ontem à noite eu vi. É um cachorro preto de orelhas enormes. E ele anda com os braços. E quando ele me viu, ele saiu correndo, sumiu. E eu consegui ver, porque a lua cheia iluminava a mata e a floresta. A moça, então, ficou com aquilo, voltou para casa, né? E a vida seguiu. Contou pro marido no jantar. E no jantar, ela perguntou para ele, você acredita, amor, nessas histórias? Ele, não, isso é história, isso é meu avô, meu bisavô, isso é história para contar. Na época que não tinha televisão. Hoje em dia, o povo tem televisão, cinema, Netflix. Não precisa mais dessas histórias, né? E tal, os dois foram dormir. E então ela acordou de madrugada e o marido não estava do lado da cama. Não estava do lado dela. Ela chamou. E nada do marido responder. Ela olhou pela janela, caminhou pela casa, olhou pela janela novamente, aquela lua cheia. E ela lembrou do lobisomem. E ela começou então a sentir medo. E lá ela ouviu um uivo. E ela falou, meu Deus, será que é um lobisomem? Onde é que está meu amor? Onde está meu amor? Então ela foi pro quarto, trancou a porta e ficou encolhidinha na cama, sem entender o que tinha acontecido com o marido dela. E já começou a achar que o lobisomem, né, tinha feito alguma coisa com ele. Então, ele amanheceu e ela foi e encontrou o marido deitado no sofá, machucado. Tava com o braço machucado, o rosto. Ela acordou ele e quis saber o que tinha acontecido, ela acordou de madrugada e ele não estava lá. E ele disse, eu ouvi um uivo, eu vi uns barulhos, o cachorro estava latindo, eu fui olhar. Ela, ai meu amor, mas eu fiquei tão preocupada porque eu também ouvi o uivo. E eu tô começando a ficar com medo dessa história do lobisomem. E ela falou, mas por que você tá machucada? Ele falou, não, é que eu também fiquei com medo e fui correr, caí e machuquei. E ela falou, acho que começaram até a conversar na possibilidade deles se mudarem daquele lugar. Aí ele concordou com ela e vamos esperar mais um pouco, que a gente acabou de se mudar para cá, né? Nós temos dívidas e nós temos que fazer todo um planejamento, né? Podemos mudar daqui. Então, ela saiu, como ela fazia às vezes à tardezinha, para catar algumas flores, para conversar com os vizinhos. Era o horário que ela mais gostava, de conversar com a vizinhança. E todos estavam sentados na frente de suas casas. Então ela encontrou a vizinha, a mesma vizinha que tinha conversado no dia anterior, e seu marido. E o marido falou assim, você ouviu ontem, vizinha, o uivo do lobisomem? E ela, eu ouvi e eu até fiquei um pouco de medo e tô começando a acreditar nessa história. Ele falou, não se preocupe não, porque eu bati no rosto dele, bati nele bastante, e eu tenho certeza que tanto ele deve ter ficado machucado,
no lado direito dele, no rosto, que se eu chamo aquilo de rosto, porque ele é uma mistura de humano com animal, mas eu bati bastante. Mas mesmo assim ele conseguiu fugir, mas a próxima vez ele não me escapa. Porque ele está acabando com os nossos cachorros, gatos e umas galinhas que a gente tem no quintal. Então, a moça ouviu calada e decidiu então retornar para casa. E ela então se deu conta que o marido dela era um lobisomem. Uhum. E é isso. Gostaram dessa noite de Halloween? Essas histórias. Uau. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Beijo. Não esqueçam de apoiar o canal com o seu joinha, assinando ou compartilhando. Beijo da Chia.